Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos nessa terra de adoração. E vamos ficar com o nosso coração ansioso aí para ver o que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse no livro de Êxodo, capítulo 13. Nós estamos num ano de romper, um ano de frutificar, um ano que nós temos uma palavra lá em Miqueias 2, versículo 12 e 13, que o Senhor vai abrir o caminho e vou romper, porque o Senhor irá à frente. Amém, queridos? Essa palavra que está sobre nós como igreja nesse ano, que é um tempo de romper, de caminhar, de não ficar parado, de acertar as arestas aí, né? E se engajar no exército do Senhor. Olha, já começou com um monte de coisa, uma delas é o sertão, olha aí. Eu não posso ir mais, porque eu já não aguento mais uma viagem assim de ônibus, só se eu for de avião, né? Mas tem os novos que vão, né, bispo? Tem os novos que vão. Vamos nos colocar em pé para ler a palavra do Senhor? Eu sei que o pastor Marcelo falou também de Faraó, do povo que saiu do Egito hoje de manhã. Eu não conversei com ele, o pastor Dante veio no culto e chegou em casa me contando. Graças a Deus, né? Diz assim, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, por ser mais posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitarás. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Fala assim comigo, o Senhor ia adiante deles. Agora fala assim, o Senhor vai diante de nós. Amém, glória a Deus. O Senhor vai adiante de nós. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Até aqui, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Obrigada porque nós somos livres, nós moramos numa nação livre, Senhor, onde nós temos liberdade de ler a Tua palavra, de adorarmos, de louvar, de cantar, de nos reunir. Obrigada por isso, Senhor, que possamos cada vez mais ser gratos ao Senhor por isso, onde tantos são perseguidos, Pai, nós temos essa liberdade. Pai, age no nosso meio, fale conosco nessa noite, toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor Jesus. Pai, transforma, muda, Senhor, acrescenta, Jesus. Nós queremos mais e mais do Senhor, Pai. Enche esse lugar com a Tua glória, Jesus. Pai, se há algum intruso de Satanás nesse lugar, que ele bata em retirada em nome de Jesus, que vá embora desse lugar, está proibido de ficar aqui. E que Teus anjos, Senhor, passeiem nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode se assentar, amém? Esse texto Deus já tinha me dado já há uns dias, que o apóstolo me chamou para ministrar a palavra, e é um texto bem conhecido, até as crianças sabem da história de Faraó, né, do povo que saiu do Egito. Esse povo ficou 400 anos escravo no Egito. Mas antes disso, José, filho de Jacó, foi levado escravo
para o Egito. E lá José, Deus usou muito José e ele foi crescendo, ele passou a ser governador do Egito. E houve uma fome na terra, e os irmãos de José, a família dele, foi para lá para buscar alimento. E assim o povo de José ficou naquele lugar também. E os judeus cresciam muito em número, era um número muito grande, e isso deixou o faraó da época, né, os faraós assustados. E o que ele fez? Ele, colocou esse povo como escravo ali no Egito. O povo de Deus, os hebreus, ficaram aí 400 anos no Egito como escravos, trabalhando de sol a sol, sendo humilhado, debaixo de opressão, debaixo de feitores que batiam neles e tudo mais. Quem já assistiu o filme ou até a novela que passou, já sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas um dia esse povo começou a orar, clamar ao Senhor, que eles não queriam mais ficar ali no Egito. E Deus ouviu a oração do seu povo. Esse povo é o povo de Deus. E Deus levantou Moisés como um libertador desse povo. Moisés foi o libertador desse povo. E depois de muita luta, as 10 pragas, um pouquinho antes aqui, cada praga era uma entidade maligna ali do Egito, que eles tinham que vencer, e Faraó endurecia o coração e não deixava o povo sair. Mas aqui nós chegamos num versículo 17, né, capítulo 13, que diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo. Lá no Salmo 136, 12, diz que o Senhor tirou o povo do Egito com mão poderosa e braço estendido. E lendo esse livro de Êxodo, quem não leu, leia, é a história do povo, né, judeu, hebreu. Nós vemos como Deus supriu esse povo no Egito. Conduziu o povo, tirando água da rocha, nada faltava para esse povo, mesmo estando no deserto. Eles tinham que atravessar o deserto para chegar em Canaã, que era uma terra que Deus tinha dado para eles, onde eles iam ter liberdade, eles iam ser livres, eles iam plantar, eles iam comer, mas eles tinham que atravessar um deserto. E durante esse tempo que eles atravessaram o deserto, Deus supriu todas as necessidades. Tem um versículo que diz que nem as sandálias deles se gastaram, as roupas não se gastaram. Queria água, Deus falava: Moisés, bate na rocha, fala na rocha, né? Depois Moisés bateu. Eles queriam carne, Deus mandou codornizes, essas codornizes, codorna, né? Aquele passarinho, ave, e que voavam a 1 metro do chão, diz que por quilômetros eles podiam pegar essas aves e comer. E lá em Números fala que eles comeram tanto que saiu até para o nariz. Eles reclamaram tanto pela carne, Deus enviou a carne, e eles comeram tanto que até sobejou, né? Deus enviou o maná, que era um alimento que caía do céu à tarde, que eles pegavam aquele animal, aquele maná, faziam alimento para eles. Deus livrou eles de todos os inimigos, visto que uma nação escrava se tornou uma nação conquistadora. Os judeus, depois com Josué e tudo mais, eles foram conquistando as cidades, eles foram conquistando tudo aquilo que Deus tinha para eles. Mas aqui a gente diz assim que Faraó deixou o povo ir, e Deus, quem guiava o povo no deserto não era Moisés, era Deus, era o próprio Deus que ia na presença, que ia à frente deles, como nós lemos aqui, e ele ia guiando o seu povo. Tomara que não caia. E ele ia guiando o seu povo pelo deserto. E eu quero falar 3 coisinhas para você. Uma delas é que quando você aceita Jesus,
Lembrando que Faraó é a figura de Satanás, Egito é a figura do mundo e o deserto. E nós passamos pelo deserto. O povo de Israel tinha uma Canaã celestial, tinha uma Canaã térrea, um lugar onde eles iriam chegar e eles iriam viver ali. Nós temos uma Canaã celestial, um lugar preparado para nós, povo de Deus, onde nós iremos nos encontrar com Jesus e viver eternamente. Então, a nossa caminhada por esse mundo, não o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou tudo que tem nesse mundo, mas eu falo do sistema do mundo, tudo isso que tem aí fora no mundo que já não nos pertence mais. E Deus precisava tirar esse povo do Egito. Mas interessante que ele fala aqui nesse versículo 17, não é isso que eu quero falar, gente, desculpa. Então, se eu aceitei Jesus e eu me dispus a caminhar com Jesus, eu não posso esperar que Ele me carregue no colo o tempo todo. Né, Paulo? Não espera que você aceitou Jesus e você vai ficar sentado numa praça cheia de flor, cantarolando. Quando nós aceitamos Jesus, nós adentramos numa batalha espiritual contra as obras das trevas, assim como Moisés ali no Egito encontrou toda aquela dificuldade com as entidades do Egito. Hoje nós estamos caminhando também e nós temos uma luta espiritual. Então nós temos que caminhar segundo a direção de Deus. Eu não posso ficar esperando que Deus me carregue no colo. Eu creio que tem até tempos que o Senhor nos carrega no colo, mas o que Ele quer é uma atitude do seu povo. Outra coisa, é que quando eu aceito Jesus, aquela ideia errada de que eu não vou ter mais lutas. Eu não vou ter mais lutas. Errado. Lutas, problemas, dificuldades. Mas o que nós sabemos, se Deus vai à nossa frente, Deus está do nosso lado, é que Ele está no meio também desse problema. Por isso nós precisamos discernir a voz de Deus. Nós precisamos saber se é Ele falando conosco, né? Discernir e não se desesperar. Porque os problemas e as dificuldades nos tira da zona de conforto. Você já viu isso? Está tudo bem, de repente acontece algo. Será que não é Deus agindo para me tirar daquela zona de conforto? Porque se está tudo bem, eu não procuro o Senhor, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, até no culto eu não venho. Aí Deus permite algo. Para quê? Para nos alinhar segundo a vontade dEle. Nós somos filhos. Ele está conosco. Para nos levar mais pertinho dEle. E para nos levar em patamares mais altos. De comunhão com Ele, de relacionamento, de conhecimento da palavra e tudo mais. E ainda vai trabalhar no nosso caráter. Porque muitos vêm do mundo, do Egito, o seu caráter completamente deformado. E assim como Deus fez com esse povo, trabalhou na vida desse povo, Deus vai trabalhar com a gente também nessa caminhada que nós estamos indo. Também não significa que os inimigos não virão, né, contra nós. Eles virão nos atacar, virão sobre nós. O que fala lá em 2 Pedro? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando presas para devorar. Essa é a verdade, ele está aqui. Só que ele só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faz. Mas com Deus no comando, nós vamos atravessar o deserto, amém? Amém? O deserto é esse tempo que nós estamos caminhando. E deserto não é lugar de pôr cama e ficar deitadinho ali murmurando, não. Enquanto nós estamos nesse tempo, passando por esse mundo, nós temos que caminhar.
E quando Deus está na direção da nossa vida, é diferente de quando nós estamos. Imagina Deus nos chamar, a gente vem para Jesus e Jesus fala assim: agora você faz o que você quiser da sua vida. Deus não vai deixar isso. Porque se eu estiver na direção da minha vida, eu vou fazer aquilo que é mais fácil. Aquilo que eu mais gosto, né? Eu vou procurar o caminho mais perto. E Deus disse aqui para esse povo que eles não iriam pela terra dos filisteus. Eles iriam dar volta no deserto, rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Provavelmente, eles já tinham feito os planos deles. Nós saímos do Egito, daqui 40 dias nós vamos estar em Canaã. Oba! Já pensou isso? Saímos daqui do Egito, vamos caminhando e daqui 40 dias nós estaremos em Canaã. Não foi isso que aconteceu. Por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa das discussões com Moisés, esse povo ficou 40 anos no Egito. 40 anos. E aquela geração que saiu do Egito, ninguém entrou em Canaã, na terra prometida. Foram morrendo pelo deserto. Eu vou falar mais um pouquinho disso depois. Então, queridos, quando o homem está na direção da sua vida, ele trabalha pela lógica. Nós fomos viajar, eu e o pastor Dante, viajamos longe de carro. Então, ele fala assim para mim: daqui em Curitiba é 8 horas. Eu lá, sentada no carro, 8 horas, já está chegando a hora. Mas nós não sabemos o que vai acontecer nesse caminho. Nós não sabemos se vai furar um pneu, se vai estourar um pneu, se vai chover, ou se vai ter congestionamento. Nós não sabemos. Quem sabe é o Senhor. E aí a gente leva 10 horas, né? Oh, meu Deus, mas por que será que aconteceu isso? Nós não temos controle. A lógica do homem é diferente da lógica de Deus. E porque Deus não quis que esse povo fosse pelo caminho dos filisteus, porque eles teriam que deparar com muitos inimigos. Os heteus, jabuseus, amorreus, eram homens de guerra que estavam nesse caminho. E isso sairia fora do controle daquele povo, porque Deus já tinha tudo planejado. Porque eu não vejo, mas o Senhor vê. Então, uma viagem que era para demorar 40 dias, eles ficaram 40 anos no deserto. E eles também, se deparassem com esses homens de guerra, esses inimigos, eles não saberiam lutar, porque eles eram escravos. Quantos anos escravos, subjugados, debaixo de ordens. A mente desse povo era escrava. Já eles seriam destruídos. E o medo, né, Deus aqui fala que se eles se encontrassem com esses inimigos, eles poderiam voltar novamente para o Egito. Queridos, vamos nos situando nesse tempo aqui. Quantos não vêm para o Senhor Jesus, mas encontra lutas e aí volta para o mundo? Nós viemos com nossa mente escrava do mundo. E Deus foi clareando a nossa mente, Deus foi nos ensinando. E hoje nós estamos aqui. Olha que bênção. Deus quer nos proteger, Deus quer nos livrar de surpresa, que não conseguiríamos administrar, que aquele povo ali não conseguiria administrar. E muitas vezes eu não entendo, e falo: Deus, mas como? Por que está acontecendo isso? O Senhor falou que ia acontecer. A presbítera Raquel falou das promessas, tem promessa e está demorando. Se Deus está comigo e vai na minha frente, Ele sabe o dia que essa promessa vai acontecer. E se Ele conhece o coração,
às vezes também não vai ser bom. Então ele vai esticando um pouquinho até tratar o nosso coração. Porque Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não ande na sua própria direção, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Deus está cuidando. Nós precisamos entender isso. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que fim que você deseja para você? Deus está no controle. E tem outra coisa. Deus sabe o depois, nós nos preocupamos com agora. Quando Deus está na direção da nossa vida, sabemos que o Senhor trabalha com o depois. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A onisciência é um dos atributos de Deus, Ele sabe o depois. Eu falo, eu vou viajar, estou dando um exemplo. Eu não sei, eu vou indo, mas o Senhor sabe o depois. E o Senhor sabia o depois desse povo aqui que estava saindo do Egito. O Senhor sabia. Mesmo que eles murmurassem, mesmo que eles não gostassem de ir por um caminho mais longo, Deus não mudou. Deus ficou firme na sua palavra. E eles rodearam o deserto. Mas no versículo 18, fala que Deus fez eles rodear o caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E arregimentados, todos prepararam, subiram com os filhos de Israel. Então Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus conhece o nosso futuro. E se há uma coisa que traz uma atração para as pessoas, é saber o futuro. Vocês já viram isso? Eu quero uma revelação, que eu quero saber o futuro. Leitura de mãos, horóscopo, tarô, leitura da linha das mãos e tudo mais. Por que tanta gente vai atrás disso? Para saber o quê? O futuro. Quando o futuro a Deus pertence, não fique preocupado com isso. Deus sabe e está cuidando. Salmo 139 diz assim: esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nós olhamos o agora, mas o Senhor olha o final. E se você está passando por algo, e você está esperando no Senhor, e tem alguém falando para você: para que isso? Para que? Você está esperando demais, larga de ser bobo. Esse negócio não é verdade. Você olha para ele e fala: Deus conhece o final, e Ele sabe o que é melhor para mim. Deus conhece o final. Hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. E o diabo entra nisso e começa a fazer bagunça, e começa a roubar a verdade do Senhor que já está em nós. Por isso precisamos ficar atentos àquilo que Deus quer fazer. Aqui diz que Deus subiu com os filhos de Israel, tirou eles da escravidão, do pecado, da opressão, da tristeza, e levou eles para lugares mais altos. Deus não deixou eles perdidos. Ficaram perdidos aqueles que não quiseram. Se você virar a tua página aí, capítulo 14, versículo 11, eles caminharam, aqui fala que eles foram até o Mar Vermelho. Então eles chegaram num lugar, acamparam, e o que aconteceu ali? À frente tinha o Mar Vermelho,
atrás os egípcios que estavam vindo deles, e do outro lado os inimigos, os filisteus. Esse povo que tinha visto todos os milagres de Deus, esse povo que tinha caminhado Deus à frente deles, livrando eles de todo o mal dos inimigos, provendo a água, provendo todo o alimento, esse povo começou a murmurar quando eles se viram nessa situação. E no 14:11 diz assim, esse povo disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse povo não tinha entendido quem era Deus e o que Deus tinha para eles. Eles estavam preferindo ter ficado no Egito, como escravos. E Deus tinha uma terra preparada para eles. Deus ia adiante deles. Mas no versículo 13, Moisés diz assim, porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Moisés, manso, intercessor, ele intercedia pelo povo constantemente a Deus. Só que não era isso que Deus queria. Olha o que fala no outro versículo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Levanta daí, para de chorar, para de murmurar, para de reclamar, e levantem e marchem. Mas marchar para onde? Eu estou do lado do mar, os egípcios atrás de mim, do lado dos filisteus. Aí Deus fala: Moisés, o que você tem na mão aí, Moisés? O bordão ou cajado. Esse cajado já tinha sido usado muito lá no Egito. E Moisés tinha a arma ali na mão e eles que tinham se esquecido. Moisés, levanta esse cajado que o mar vai abrir. Vai abrir e o meu povo vai passar seco no meio do mar. Lugares difíceis, dificuldade. Imagina esse povo andando no meio de duas colunas enormes de água e andando ali. Eu não sei, né? Porque eu tenho tanto medo de água. E foram caminhando. E chegaram do outro lado. Porque Deus ia à frente deles. Deus não os abandonou na hora da dificuldade. Nos momentos difíceis, Deus estava ali com eles. E esse povo que estava ali desesperado, querido, às vezes você tem a arma na mão. Você está passando aí por um deserto, por um tempo difícil, financeiro, familiar. Você tem a arma na mão. Oração, pastora, já vem. Oração, jejum, comunhão com Deus. Os irmãos que você pode conversar. Nós temos armas. Nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália da paz, o escudo da fé, que é a palavra de Deus, as sandálias. Nós temos tudo preparado, Deus já deixou tudo preparado para nós. O que eu não posso ficar é parado murmurando. Murmurando. O que quer dizer Deus vai à frente de nós? Quer dizer que aqueles inimigos que vão se levantando contra nós na nossa caminhada, primeiro ele vai se haver com quem? Com Deus. Com Deus. Falaram mal de você? Senhor, fizeram o trabalho para você lá na macumba? Senhor, envia teu anjo lá, tira meu nome daquele lugar. Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é o nosso vingador, o Senhor é o nosso protetor. Senhor, mata aquele irmão.
o Senhor não vai matar. Você vai ter que perdoar. E perdoar 7 vezes, hein? Não é uma vez só, não. Então, Deus já nos deixou todas as armas. Então, quer dizer que aquele que se levantar contra você vai ter que enfrentar primeiro o Senhor. E Davi sabia disso. Davi era um homem que perseguia, lutava, um homem guerreiro. E ele escreveu assim: não temerás terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 a teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Olha como todo mundo sabe. Então vamos pôr em prática, querido. Não temerá terror noturno. Você que está tendo aí ataques do inimigo à noite, ora o Salmo 91, não temerás terror noturno. Demônio, vai embora em nome de Jesus, porque Jesus está com você. O Salmo 23, a gente fala tanto, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Se ele está me guiando, né, Paulo? Ele vai aonde? À frente. Você já viu um guia lá atrás? Não, guia de viagens, guia de tudo, ele vai à frente, ensinando. Aí eu oro, guia-me. Mas eu estou lá chorando e parado. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem vai à nossa frente vai cuidando de nós. Eu não sei o que você está passando, mas hoje você vai falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai à minha frente. O Senhor me mostra coisas enroladas, que nem arame, enrolado, e o Senhor vai desmanchar isso essa noite. Em nome de Jesus. O Senhor mostrou uma serva que estava cantando, a Paula, que pessoas com coração duro, endurecido, por causa de ficar muito tempo no deserto, e Deus vai quebrar isso nessa noite. Você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Nesse texto fala dos ossos de José. José, 430 anos mais ou menos, morreu. E ele falou para o teu povo, ele tinha 11 irmãos e o pai que foram para lá. Há esse tempo atrás ele falou que Deus iria tirar esse povo do Egito. E que levassem os ossos dele embora do Egito e enterrasse para o lugar que eles fossem. Então Moisés se lembrou disso. Moisés honrou esse homem que teve tanta fé. Ele sabia que Deus ia tirar esse povo do Egito e levou os ossos de José e dos irmãos e do pai. Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Mas no versículo 21, lindo, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar, e pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar. 2 milhões e um pouco de pessoas caminhando pelo deserto, homens, mulheres, crianças, idosos, num calor que no deserto, em tempo normal é 40 graus, mas tem época que chega a 60 graus. Quem conseguiria andar pelo deserto nessa temperatura? Povo nenhum subsistiria ali. Mas que o Senhor fez? Providenciou uma nuvem, que era a própria presença dele. E essa nuvem ia por cima desse povo. E o povo de Deus andou debaixo de um ar-condicionado no deserto. O Senhor refrigera a nossa vida.
Quando você que ia à batalha está lá ferrado, o Senhor está nos cobrindo, o Senhor está providenciando coisas para eu caminhar. Mas e à noite, pastora? Vai para 0 graus. Como que esse povo ia aguentar esse choque? Deus proveu uma coluna de fogo, que era a própria presença dele. Aqui fala que alumiava o caminho, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Alumiar, devia ser muito escuro. E no deserto também tem cobras venenosas, cobras voadoras, escorpiões e outros tipos de animais. Então Deus alumiava o caminho deles. E lá em Lucas 10, 19, Jesus diz assim: eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia! Substitui esse escorpião aqui por demônios, por aqueles que vêm contra nós, que querem nos ferir. E ainda ele diz que nada vai te causar dano. Não tenha medo de demônios, não tenha medo de mandar demônios embora. O Senhor nos garante que nada, absolutamente nada nos causará dano. Aleluia! Glória a Deus, olha a autoridade que está sobre nós. O Espírito Santo habita em mim. Oh, glória a Deus. Coluna de fogo durante a noite, aquecidos, caminhando, aquecidos, e de noite a nuvem. E quando essa nuvem parava, tanto de dia como de noite, o povo se assentava, descansava e esperava a ordem do Senhor. Quando o Senhor falava para Moisés: agora é hora de caminhar, Moisés, o povo todo se levantavam e iam caminhando. Deus vai te aquecer e te dar direção. Glória a Deus. Deus é Deus de situações. Na fome, Ele é o nosso alimento. Na doença, Ele é o Deus que nos cura, que te sara. Na fraqueza, Ele é a tua força. Na batalha, Ele é a tua vitória. Se os inimigos te perseguem, Ele é o socorro e fortaleza bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente, está junto de dia e de noite. Deus não se aparta de nós. Então não tem aquela, um dia eu sinto a presença de Deus, outro dia eu não sinto a presença de Deus. Se a Bíblia fala que Ele está de dia e de noite comigo, por que eu vou temer? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar brigando com coisas que não é do Senhor? Não perca tempo, não se desgaste. De dia e de noite Ele estava com o seu povo. Hoje Ele está de dia e de noite com cada um de nós. É interessante que Deus conhecia cada um daquele povo que estava caminhando. E hoje Deus conhece a cada um individualmente, e a Bíblia diz que Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a caminhar com fé. E quando a nuvem descia sobre a tenda, era para parar. Precisamos entender que direção de Deus, ela é específica e clara. É clara. Parou, para. Desceu a nuvem, para. E para nós também as direções de Deus são específicas, não tem meio termo. Eu tenho que obedecer, não tem meio termo. Guia-me. Deus não se esconde. Se Ele está me guiando, Ele não está se escondendo. E sempre Ele tem um lugar melhor para nos levar. Ele dava um maná para esse povo.
Chegou uma época lá, está escrito em Números, o livro de Números, que o povo começou, mesmo vendo todos esses milagres, o povo começou a reclamar. Eles ficaram com saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas que eles comiam lá no Egito. Sendo que Deus dava o maná, Deus dava água, Deus dava as codornizes, Deus tinha nuvem durante o dia, tinha coluna de fogo durante a noite, mas eles reclamavam, eles murmuravam. O maná descia como uma névoa sobre o arraial, e eles catavam aquele alimento que supria todas as necessidades deles. Queridos, na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos nos vigiar para saber se nós não estamos com saudade do Egito, do mundo. Olha, vem o carnaval, aquela geladinha trincando, hein? Aquele barzinho lá falando piadas, roda dos escarnecedores. Ah, pastor, eu não vou, mas eu vou ver a madrugada em casa, na televisão. Abre a tua televisão, abre a tua casa para demônios entrarem. Depois começa uma confusão que a gente não sabe. Saudades do Egito, saudade daquelas conversas, né? Mais que eu marquei aqui, saudade de prostituição, cervejinha, drogas e tudo mais. Estão indo para Canaã, mas ainda tem saudade do Egito. Ah, eu não vou no carnaval, mas eu vou vestir minhas crianças como fala? Quê? Fantasia. Eu não vou, mas eu vou vestir meus filhos para eles brincar de fantasia. Ou festa junina, né? Ah, eu vou vestir meus filhos de roupas de festa junina. Demônios, regido por demônios. Os demônios entram dentro da nossa casa e traz confusão. Nós temos que ser firmes com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Não quero mais coisas do mundo, não quero mais nada do Egito. Eu quero caminhar para a minha Canaã celestial. Eu vou atrás do Senhor, Ele está me guiando, Ele já me libertou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, aleluia! Esse libertar é arrancar com raiz e tudo. Ele já nos arrancou desse mundo, onde estávamos afundados, assim como o povo que saiu lá do Egito, debaixo de escravidão, debaixo de opressão e de tristeza. Não olhe para trás, Deus está conduzindo para um lugar, para um tempo bem melhor. Você vê que o diabo não tem poder nenhum, ele vem e nos ataca por fora, fica rodeando, só que Deus quer trabalhar de dentro para fora. Deus quer tirar todas essas coisas que nós temos na nossa alma, mágoa, rancor, tristeza, opressão. Que Ele vai vir buscar a igreja dele, Ele vai vir buscar a noiva dele, amém? E a noiva dele precisa estar pronta. Deus está nos levando para um propósito, assim como estava levando aquele povo. No versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eles precisavam entender que o Senhor era com eles. Mas tem 3 coisinhas que eu vou falar para você e eu já vou terminar. 3 coisas que eu preciso pôr em prática quando Deus está no controle. A primeira coisa é obedecer. Eles tinham que caminhar pelo caminho que Deus mostrava para eles. Então não queira andar na direção que você quiser.
Você tem que seguir, o Senhor está guiando. Obedecer, também confiar. Eles precisavam entender que o caminho que Deus deu para eles era um caminho que ia livrá-los de problemas que eles não saberiam administrar. Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas eu também preciso crer que eu não nasci para viver no deserto. Aquele povo não nasceu para viver no deserto. Nós temos um lugar preparado pelo Senhor. Eu não posso ficar parado em determinadas situações que atrasam o meu caminhar com o Senhor. Queridos, tem pessoas que há anos estão na igreja falando do mesmo problema. Deus até já tratou, já mostrou, já falou, mas ainda continua. E o Senhor fala, marcha, marcha. A terra que Deus prometeu é boa. A fé é o fundamento. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, mas nós cremos e nós vamos obedecer. Amém, queridos? Fecha teus olhos agora. Se você que está aqui nessa noite está caminhando pelo deserto, está passando por situações difíceis. Se você está com medo dessa situação, se você acha que está demorando muito para passar isso, fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, venha o meu socorro, Senhor. Venha meu socorro, Senhor. Se seu coração está preso, se o seu coração está apertado, triste, conversa com o Senhor agora. Fala, Senhor, me liberta de todo esse jugo do passado. Eu já saí daquele lugar, Senhor, e eu quero viver agora as suas maravilhas, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor, eu sei que o Senhor está me guiando. Eu quero sair logo desse deserto. Se você está em situações difíceis, e você quer receber uma oração nessa noite, você quer receber olhos sobre a tua cabeça, e o Senhor me mostrou que oficiais colocando a mão na cabeça, parece que quebrava grilhões assim de cima embaixo, coisas que estão prendendo. Vem aqui para frente, nós vamos cantar um cântico, e enquanto isso nós vamos orando, pondo a mão na cabeça de vocês e ungindo vocês. Pode vir aqui para frente, nós vamos cantar um cântico. Os oficiais vão estar aqui orando, ungindo a tua cabeça. Você fala, pastor, eu não consigo sair desse emaranhado de coisas. Eu não consigo. Eu tenho sentido medo, Pai. Eu tenho sentido medo. Xerebalassore alamala, xere alamala, chore alamaia. Se você tem sido assustado à noite com terror noturno, se você tem criança que não dorme à noite, olha, está me arrepiando tudo aqui, vem orar aqui na frente, traga a criança para ser ungida, isso vai ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus, cancelado, xerebalacere alamaia. Se for preciso, o Senhor troca o seu coração nessa noite, troca o seu coração. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, operando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo.
Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada porque o Senhor está quebrando correntes que estavam prendendo teus filhos. Obrigado porque corações foram libertos nessa noite de mágoas, de rancor, de enfermidades. Obrigada porque o Senhor colocou vida, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos visita. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu grande amor. Xerebalassori alamala xere alamaia. Vai tocando, Jesus, vai tocando, faz um toque diferente nessa noite, xerebalacere alamaia. Envia teus anjos de cura aqui, tem anjos de cura passeando nesse lugar. Fecha teus olhos, você que está sentado, começa a louvar o Senhor, começa a encher esse lugar de adoração, xerebalacere alabaia. Senhor, me mostra que tem casas que está sendo visitada por anjos do Senhor, porque tem coisas na tua casa, tem ninho de cobras na tua casa, e Deus está enviando anjos para tirar daquele lugar, tirar aquela opressão, tirar as brigas, tirar o rancor. O Senhor está enviando anjos na tua casa, xerebalassuri alamaia. O Senhor envia anjos no seu escritório, no teu trabalho, e todo aquele que se levantar contra você vai cair por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro que os nossos filhos, as crianças, são benditos do Senhor, são bênçãos do Senhor, vão ser luz e sal nessa terra, os nossos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos. Se você quer ir embora, se você precisa de oração, depois você vem aqui para frente. Senhor, eu despeço o seu povo em paz, Senhor, em nome de Jesus, que eles vão para a casa deles em paz. Guarda, Senhor, os bens, guarda a saúde, guarda a vida, guarda a família, guarda, Senhor, a casa deles. Coloca a tua paz nesses lares, xerebalacere alamaia. Se há algum lar que há enfermidade, visita agora, afofa a cama, Senhor, envia anjos de cura ali, Jesus. Nós vamos ver milagres do Senhor. Que o Senhor te acompanhe, que a luz do Senhor brilhe sobre você, e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.